Shalom, shalom, gente, tudo bem com vocês? Eu quero ler com vocês aqui hoje, meditar no texto, apenas um versículo, João 21:15. Jesus faz uma pergunta para Pedro, para Simão Pedro. Ele pergunta assim, no versículo 15: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? E eu faço essa pergunta para você hoje. Eu faço essa pergunta para mim mesmo hoje. Eu amo Jesus mais do que tudo? Eu amo Jesus mais do que a minha própria vida? Eu amo Jesus mais do que os meus interesses? Eu amo Jesus mais do que a minha família? Eu amo Jesus mais do que as coisas que o mundo oferece? Eu amo Jesus acima de tudo? Amar a Jesus é garantir que Ele vai ocupar, que Ele ocupa, ou melhor dizendo, que Ele ocupa sempre o primeiro lugar em sua vida. Amar a Jesus é você permitir que Ele ocupe o primeiro lugar na sua vida em tudo. Quando conseguimos amar a Jesus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso pensamento, é muito difícil nós sermos abalados com as situações adversas desse mundo. Então, quando nós amamos Jesus acima de tudo, quando nós amamos Deus acima de tudo, o mundo não nos engana, o mundo não nos prende, porque nós amamos Jesus acima de todas as coisas. As coisas não são tão importantes quanto o amor de Jesus para conosco e o amor nosso para com Jesus. Então, ele faz essa pergunta para nós, para você hoje. O que ou quem você ama mais do que Jesus? Quem você ama mais do que Jesus? Ou o que você ama mais do que Jesus? Eu vou contar uma história rapidinho aqui sobre... você já conhece essa história? O livro As Crônicas de Nárnia tem até filmes, né? O primeiro filme é O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, onde C.S. Lewis conta essa história. O Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa. A história é contada quando a Segunda Guerra Mundial está no auge e 4 crianças elas são levadas para uma casa de campo para se refugiar. E chega lá nessa casa, a casa é uma casa muito, lógico, antiga, né? Segunda Guerra Mundial. Então lá tem coisas móveis antigos. E uma das crianças, a menor, que é a Lúcia, ela encontra um guarda-roupa misterioso que ela acha muito diferente. Ela abre a porta e entra nesse guarda-roupa. Quando ela entra no guarda-roupa, ela descobre outro mundo, o mundo de Nárnia. É um mundo que foi congelado, está congelado já acho que 100 anos, por uma feiticeira branca, uma mulher bela, linda, muito sedutora. E essa feiticeira branca, ela conhece a família de Lúcia, porque logo em seguida os meninos, os irmãos, que são 2 meninos e Lúcia e mais uma irmã, todos eles entram no guarda-roupa e vão conhecer Nárnia, a história. Eles vão conhecer Nárnia e quando chega lá em Nárnia, Lúcia apresenta Nárnia para os irmãos. A feiticeira, ela se aproxima como se fosse uma pessoa boa e ela chega e tenta descobrir qual o ponto fraco de cada um dos irmãos. E ela encontra em Edmundo um ponto fraco. Edmundo, ele ama um doce turco. O que a feiticeira faz? Ela tenta seduzir Edmundo para que ele coma o doce e ela dá apenas um pedacinho do doce turco para Edmundo. Ela dá esse doce, ele fica tão feliz, ele fica tão maravilhado, é como se ele comesse esse doce pela primeira vez. Só que ela não dá muitos doces, ela dá apenas um pedacinho. Outras vezes ela vai encontrando com Edmundo e ela vai dando mais um pouquinho, porque ele gosta muito do doce, até chegar ao ponto de Edmundo trair os seus próprios irmãos e passar para o lado da feiticeira branca, por causa do doce. O amor dele era pelo doce. O doce não era prejudicial, era uma coisa boa, o doce é gostoso. E o que acontece? Edmundo, ele foi atraído pelo doce, foi seduzido pela feiticeira branca a trair seus próprios irmãos. Ou seja,
uma simples coisa, que ela percebeu que ele poderia passar para o lado dela e trair seu próprio sangue, e deu certo. Da mesma forma, o diabo faz. Ele vai oferecendo coisas pequenas, parecem inofensivas, e você vai gostando daquilo. Chega um ponto que você trai o próprio Jesus. Você trai a palavra de Deus. Quando Jesus pergunta para Pedro se ele ama mesmo, verdadeiramente ama mesmo. Gente, pense se Jesus aparecesse para você e perguntasse, fizesse essa pergunta: você me ama mesmo? Você me ama mais do que as coisas? Você me ama mais do que a sua própria família? Você me ama mais do que as suas redes sociais? Você me ama mais do que o seu próprio corpo? Você me ama verdadeiramente? Quem ama, renuncia tudo por amor a Jesus, larga tudo por amor a Jesus e quer agradar somente a Jesus. O que você ama e quem você ama mais do que Jesus? Pedro, ou melhor, Edmundo amava mais o doce turco, por isso ele traiu seus irmãos, e ele foi trabalhar do lado da feiticeira, contra os seus próprios irmãos. A feiticeira, ela era maligna, ela queria destruir tudo, inclusive toda a família, incluindo o Edmundo também. Só que acontece, amados, aí na história chega a Asla, que é o leão, né, e faz uma troca. Ele faz um combinado com a feiticeira e resgata Edmundo. Edmundo não morre por causa da traição, ele é perdoado. E depois, no final, ele retorna para os seus irmãos. E a história, depois você assiste a história, você vai entender. Então, o que eu quero dizer com essas palavras aqui é que nós precisamos honrar Jesus mais do que a nós mesmos. Honrar Jesus mais do que a nossa própria vida. Amar a Jesus, honrar a Jesus mais do que tudo, mesmo que o inimigo venha querer oferecer alguma coisa para te dar alegria momentânea, porque as coisas do mundo, elas são alegrias momentâneas. Um exemplo, a droga, a prostituição, ela é uma alegria momentânea, ela é algo que, lógico, ela destrói também. Só que acontece, tem pessoas que trocam Jesus pelo vício. Tem pessoas, como Edmundo aqui, ele trocou a fidelidade da família dele, ficou do lado de uma feiticeira por causa de um doce. Não era ruim o doce era gostoso, mas na verdade não era para ter trocado, não era para ter sido infiel com seus próprios irmãos por causa de um doce. E aqui ele foi. Então tem coisas pequenas que aparentemente parecem não ser prejudiciais, mas na verdade é prejudicial. Coisas que vai nos afastando de Deus, vai nos afastando, quando menos esperarmos, estamos distante e nem ouvimos o Senhor mais. Quando o Senhor fala conosco, nós nem ouvimos, porque estamos distantes. É a mesma coisa, se você estiver na sua casa for grande, você chamar o seu filho que está distante, ele não vai te ouvir direito, ele precisa chegar perto de você para te ouvir. Então nós precisamos estar perto de Jesus para que possamos ouvi-lo e entender aquilo que ele está falando conosco. E amados, não ame as coisas. Prefira Jesus, prefira a santidade de Jesus, prefira estar nos braços de Jesus, porque a Bíblia diz que buscai primeiro o reino e a sua justiça e as outras coisas, ele vai acrescentando na sua vida no passar do tempo. Não troque Jesus, não seja infiel com coisas, seja elas pequenas ou grandes. Seja fiel a Jesus, ame verdadeiramente Jesus, porque Ele amou você primeiro, Ele morreu no seu lugar, Ele entregou a vida para te dar vida, para você não ser condenado, porque a Bíblia diz que a terra, o mundo, as pessoas cambaleiam como bêbado, prestes a cair no abismo e não se levantar mais. Jesus, Ele quer libertar você deste abismo, Ele não quer que você vá para este abismo, Ele quer salvar a sua alma. Mas você precisa amá-lo em primeiro lugar. Você precisa amá-lo acima de todas as coisas. Não troque Jesus pelas coisas. Não troque Jesus por nada. Lembrei agora das 4 sementes. Lembra das 4 sementes que o semeador lançou?
A primeira semente, ela cai na beira do caminho, os passarinhos vão lá e comem. A segunda, ela cai no meio das pedras e não tem profundidade por causa das pedras, não tem raízes, o sol vem e destrói, a chuva vem e leva. A terceira, no meio dos espinhos, ela cresce, mas não cresce muito porque ela é sufocada pelos espinhos. E a quarta, ela é plantada em boa terra, é produzida de 30, 60, 100 por um. Então, qual semente você é dessas quatro? Do beira do caminho? Você ouviu a palavra, deixou que o inimigo tirasse a semente que foi lançada no seu coração? Você ouviu a palavra e não consegue ter raiz porque você dá preferência para outras coisas? Ou você é aquela quarta semente, aquela terceira semente que está tão sufocada com as coisas da vida, quer servir a Jesus e ao mesmo tempo quer as coisas do mundo? Fica sufocado, não tem fruta, a planta termina morrendo porque ela está enroscada com as situações adversas desse mundo. Ou você é a quarta semente que produz bons frutos? Pense nisso. Ame Jesus acima de tudo. Não vale a pena, gente, trocar Jesus por essas coisas. O apóstolo Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada me separará do amor de Jesus Cristo, nada, a não ser eu mesmo com as minhas atitudes. Então, ame Jesus acima de tudo, faça uma aliança com Jesus hoje, agora. Se coloque aí diante de Jesus, peça perdão pelos seus pecados, fale: Senhor, me ajude, eu quero servir a Ti acima de mim mesmo, eu quero servir a Ti acima das coisas, eu quero dar prioridade para o Senhor, eu quero dar prioridade para as Tuas coisas, Senhor, me ajuda. É fácil, gente? Não é fácil, mas Jesus, Ele te dá força. O apóstolo Paulo diz também: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode renunciar à sua própria vida, você pode renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus, você pode. Basta você dizer sim para Jesus, basta você querer amar Jesus. Não faça como Edmundo, trair seus próprios irmãos, trair seu sangue, trair por causa de coisas, de doces, de objetos. Não faça isso. Jesus te ama, você é muito importante, você é especial, você é uma pessoa que Jesus morreu no seu lugar. Não troque Jesus por as coisas, não troque. Agradeça a Jesus pela vida que Ele te deu, pela família que Ele te deu. Mas minha família não é lá essas coisas. Agradeça por essa família, peça para o Senhor abençoar essa família, para eles abrirem os olhos, para eles se aproximar de Jesus, para que a tua casa possa ser uma extensão do reino dos céus. O que Jesus quer de você é que a sua casa seja uma extensão do reino dos céus. A extensão do reino dos céus é um pedaço do céu onde há paz, alegria, harmonia, diálogo, amor, a santidade, a presença de Deus constante. Amém? Amém, amados? Fique com essa palavra aí, olha, não troque Jesus por nada neste mundo. Ame Jesus acima de tudo. Ame Jesus acima de todas as coisas. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.